Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo. Pessoal, bora aqui com o Globo Esporte de hoje, 31/1, neste pré-jogo de Flamengo e Corinthians. Pré-jogo porque é amanhã, né, pessoal? Mas já tá todo mundo na expectativa desta grande final entre Flamengo e Corinthians. Tem a estreia de Lucas Paquetá e ainda um grande reforço para o ataque para disputar a posição com Pedro. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, novamente, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Muito boa tarde, gente boa! Começando agora um Globo Esporte muito especial, direto do estádio Mané Garrincha, em Brasília, que vai receber amanhã a Supercopa Rei. Flamengo e Corinthians disputando a primeira taça do ano. Jogaço! Amanhã, 4 da tarde, a bola rola, mas a transmissão da Globo começa antes. 3 horas da tarde já começa a transmissão da Globo. Vai ter show do João Gomes. Ô Paulo Nunes, sai daí do banco de reservas que você não fica confortável. Não é o seu lugar. Não é meu lugar, tá me sentindo mal aqui. Boa tarde, Escobar, boa tarde. Tudo bem, Paulo? Eu gosto muito mais de estar ali dentro. Você gosta do João Gomes também, não? Muito, sou apaixonado. Danço muito João Gomes. E dança, João Gomes? Ontem eu dancei, João Gomes. Até o final do programa vai dançar, hein? Então, vamos falar muito aqui de Flamengo e tudo mais. Deixa eu chamar agora a Ana Flávia Nunes. Ela tá lá no Ninho do Urubu. Sim. E vai trazer as últimas informações do Flamengo pra gente. O Flamengo ainda não veio aqui pra Brasília, né, Ana Flávia? Ainda não, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Flamengo ainda está aqui no Ninho do Urubu, onde hoje de manhã fez o último treino de preparação para essa decisão da Supercopa. E já, a qualquer momento, a equipe pode sair aqui já para ir direto para o aeroporto. E quem vai para Brasília é Lucas Paquetá, o mais novo reforço do Flamengo. O clube correu para regularizar a documentação dele junto à CBF, deu tudo certo e ele vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz. Vale lembrar que o Paquetá seria apresentado oficialmente pelo Flamengo ontem, mas como o clube ainda tinha algumas pendências de documentação para resolver, o Flamengo então achou melhor adiar e eu consigo confirmar que a nova apresentação, a nova data da apresentação vai ser segunda-feira. E eu lembro também que o Paquetá não joga desde o dia 6 de janeiro, então a gente acredita que ele vai começar o jogo de amanhã no banco de reservas, ganhando alguns minutos no segundo tempo. Isso também deve acontecer com o Jorginho e o Arrascaeta, essa dupla que é titular no Flamengo, mas que só voltou a jogar este ano na quarta-feira passada, na estreia do Brasileirão contra o São Paulo e ainda não está naquelas condições consideradas ideais. Por isso, eles também devem entrar em campo no segundo tempo. Vamos dar uma olhada, então, no provável Flamengo, que deve ser escalado amanhã pelo Felipe Luiz. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz ou Vitão, Léo Pereira e Alexandro. Meio campo com Everton Araújo, Pulgar, Carrascal e lá na frente, Plata, Samuel Lino ou Cebolinha e o Pedro. Eu estou conferindo aqui, o Flamengo ainda não divulgou a lista de relacionados, mas a expectativa é de que Danilo e De La Cruz sejam relacionados hoje pela primeira vez no ano, Escobar. Valeu, Ana Flávia Nunes, trazendo aí as informações pra gente. Paulo Nunes, por exemplo, vamos falar do Paquetá. A ansiedade do torcedor é enorme. Os caras querem ver logo o Paquetá, já que veio, então que entre em campo e tal, mas você acha prudente? O cara mal treinou. Como é que você vê a situação do Paquetá para esse jogo de amanhã? Primeiro, a ansiedade dele também, né? Também, né? Também, porque ele quis voltar pro Flamengo, né? Foi um desejo dele. É um jogador muito importante, mas tem que ter prudência. Tá vindo agora, tá chegando num time que tá formado, que o Felipe Luiz tem controle dessa equipe. Eu acho importante ele estar aqui com o grupo, né? O torcedor vê ele aqui no Mané Garrincha, mas para começar um jogo eu acho muito difícil. Ele pode até ser uma oportunidade de entrar no segundo tempo. Agora, começar um jogo difícil. Agora, que contratação, hein, Escobar? Não é? Que contratação. Paquetá no Flamengo com esse time que joga fácil, esse time que é de aproximação, esse time que joga muito. Ele vai crescer muito aqui no Flamengo. E se alguém pensar assim, mas vai jogar onde ali? Pô, pode jogar no meio campo, pode jogar aberto na ponta direita, na esquerda. Tirou o Jorginho do meio pra frente, ele joga em qualquer lugar. Joga em qualquer lugar. É absurdo. Sonho de qualquer treinador. Sonho de qualquer treinador. Sobre Arrascaeta, hein, Paulo Nunes? O Arrasca, principal jogador do Flamengo no ano passado, talvez o principal jogador do futebol brasileiro. Principal do brasileiro. Né? Do ano passado. Tá começando sempre no banco, a expectativa é que continue no banco, como a Ana Flávia trouxe pra gente.
é importante para pensar no ano inteiro ou já está na hora de botar o cara para jogar? Não, o Felipe Luiz, ano passado, fez um trabalho específico com o Arrascaeta. O que o Arrascaeta é diferente de alguns jogadores. Ele precisa estar atuando. Ele não tem que jogar sempre, os dois tempos. Mas ele ganha condicionamento físico jogando. Tem jogador que ganha condicionamento físico treinando. O Arrascaeta é diferente, é um jogador diferenciado. O Felipe Luiz fez muito bem ano passado, né, da temporada passada, deixando ele alguns jogos, tirando ele no segundo tempo. Mas o Arrascaeta tem que estar em campo. Porque o Flamengo é grande, mas sem o Arrascaeta perde muito. Muito bem, a gente fica nessa expectativa. Paquetá, Arrascaeta, relacionados, vão jogar ou não vão? Ó, e daqui a pouco tem mais Globo Esporte. Já a gente vai ter um papo com o Danilo. Danilo, que foi o herói do título da Libertadores no ano passado. Um papo bem legal, que sempre bom conversar com o Danilo, né? Muito bem, Globo Esporte de volta aqui do estádio Mané Garrincha, em Brasília, que hoje é um gigante silencioso, adormecido, mas amanhã isso aqui vai ser uma farra. Capacidade de 70 mil pessoas. É muita gente, né? Então isso aqui vai estar um barulho só, vai estar incrível. De outra parte do estádio, lá atrás, um ponto azul, é Carlos Gil, que vai trazer mais informações do Flamengo pra gente. Fala aí, Gil. Tô aqui do outro lado, Escobar, tudo bem? Tô aqui do alto, ó. Abraço para você, pro Paulo Nunes. Tô aqui no setor sul. Aqui ainda há ingressos disponíveis, tanto aqui quanto no setor oeste para a torcida do Corinthians. E aí pertinho de você, no norte superior, alguns poucos ingressos para a torcida do Flamengo. Como você disse, a expectativa é tentar chegar o mais perto possível dos 70 mil torcedores. Aqui do alto também vejo o palco onde o João Gomes vai cantar, tá tudo pronto. O gramado foi aparado agora há pouco. Pelo menos daqui, viu, Escobar? Não parece 100% não. Choveu muito em Brasília esses dias, mas vamos ver como é que fica. Olha, o Flamengo vai chegar aqui à capital federal no hotel, previsão 6 da tarde. Os rubro-negros da cidade estão preparando uma grande festa, sinalizadores, fogos de artifício, ruas de fogo, para apoiar o time que já foi 2 vezes campeão da Supercopa Rei jogando aqui em Brasília e é o atual campeão, defende o título, venceu o ano passado em Belém do Pará, um jogo que marcou a estreia do Danilo com a camisa do Flamengo. Eu estou falando isso porque agora a gente vai assistir a uma reportagem com o autor do gol do título da Libertadores, que nos recebeu na casa da família dele, onde ele passou a infância, lá no interior de Minas Gerais. Vamos ver. Bicas, na zona da mata de Minas Gerais, tem tudo aquilo que se espera de uma típica cidade do interior. Paz, calmaria, uma pracinha com coreto, igreja, povo acolhedor e tem também um museu que celebra um filho famoso da terra. E quando a carreira de um jogador de futebol vira exposição, é sinal de que sobra história para contar. Entre um cafezinho e outro e uma invejável coleção, Danilo recebeu a nossa equipe no refúgio para onde sempre escapa quando quer descansar. Onde o zagueiro que sabe voar, Danilo! Gosta de botar os pés no chão. Em 2025, a Galeria Danilo aumentou significativamente o acervo. Danilo, você jogou em muitos clubes vencedores ao longo da tua carreira, mas você já tinha tido um ano com tantos títulos acumulados assim? Pode ser que sim, não me lembro, mas com tanta emoção como foi esse último ano, dificilmente. As medalhas já estão em Bicas, a cidade natal de 13 mil habitantes. 13, o número da camisa de um artilheiro improvável. É aquele momentinho onde a gente pensa, agora é o meu momento de aparecer um pouquinho, de fazer meu gol aqui, contribuir com a causa, mas também daquele ego pessoal de fazer um pouquinho o artilheiro. Legal. Foram 5 gols no ano passado. Brasileiro. Copa do Brasil. Copa do Mundo de Clubes. Em dezembro eu deixo de jogar. Amanhã tem a Supercopa Rei contra o Corinthians. Para quem sabe seguir a rotina de conquistas e começar bem um ano de Copa do Mundo, onde o Danilo quer estar outra vez apostando na versatilidade de poder jogar na zaga ou na lateral. Acho que sim, é um trunfo e também depois a experiência, a forma de lidar, todo esse tipo de coisa, acho que é uma coisa importante. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande, atualizando todas as notícias e informações do Flamengo, que amanhã tem uma grande decisão aí contra o Corinthians. E lógico, tem mercado da bola agitadíssimo. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro
de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo e deixando os créditos, claro, ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vamos falar do Paquetá, galera, porque embora esse vídeo esteja sendo gravado hoje, sexta-feira, 7h30 da noite, e a gente soltou há pouco aí nas redes sociais, antes mesmo, até mesmo do Flamengo, minutos antes do Flamengo, que o Lucas Paquetá entrou no bid, ou seja, foi regularizado na CBF como jogador do Flamengo e com isso está apto para ser relacionado e entrar em campo. Com isso, o Flamengo planeja viajar com o Lucas Paquetá, ele estará na delegação e aí fica aquela questão. E agora? Felipe Luiz tem que colocar o Paquetá de titular? Não, fica no banco como opção, entra no segundo tempo. Olha, pessoal, tá rolando já esse debate aí nas redes sociais entre os torcedores do Flamengo. Ele agora podendo jogar, a minha opinião é o seguinte, é igual a minha opinião do vídeo anterior, quando ele ainda nem sabia se iria ser inscrito no bid ou não. Tem que levar para o jogo, é óbvio. Agora, eu não começaria como titular, sendo muito sincero, embora eu esteja tão ansioso quanto vocês para ver o Lucas Paquetá em campo novamente. E por quê? Ele fez um treino, quer dizer, ele vai fazer 2 treinos no Ninho do Urubu, sexta e sábado, que é hoje, né, no caso que eu estou publicando o vídeo. Então, assim, são 2 atividades. Na verdade, na sexta ele nem treinou com os novos companheiros, pelo menos de maneira oficial é isso que está sendo dito. E no sábado ele treina com os novos companheiros. E a gente sabe que treino de véspera geralmente é um ajuste, uma jogada ensaiada, não tem aquele treino tático pegado. A gente sabe muito bem como funciona. Porém, estamos falando de um jogador que é craque. Lucas Paquetá joga muita bola. É o tipo de jogador que ele não precisa de muito tempo para se adaptar aos novos companheiros. Na verdade, os novos companheiros que terão que se adaptar a ele, porque para jogar ao lado de Lucas Paquetá, acredito eu, que não deve ser fácil você acompanhar o raciocínio de um jogador desse nível de técnica, né? Então é muito mais um ajuste ali de parte tática, ele entender metodologia de trabalho do Felipe Luiz. Eu particularmente deixaria o Paquetá como opção no banco de reservas para esse jogo contra o Corinthians. E aí na outra quarta, contra o Internacional pelo Brasileirão, já começaria com o Paquetá na equipe titular. E o meu Flamengo ideal com o Paquetá seria Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, Paquetá, Arrascaeta. Hoje eu fico muito na dúvida entre Cebolinha e Carrascal, mas vou botar o Carrascal e o Pedro no ataque. Esse seria o meu time com o Lucas Paquetá. Ou seja, teoricamente, quem cairia do time titular para o Paquetá entrar? O Gonzalo Plata. Gente, na boa, assim, o Paquetá ele faz várias funções em campo, mas eu não tiraria o Pulgar para botar o Paquetá de primeiro volante. Acho que o Paquetá rende muito mais como segundo volante, mas eu não tiraria o Jorginho, tá? E também não tiraria o Arrascaeta, obviamente. Então, colocaria o Paquetá na vaga do Gonzalo Plata e ele pode fazer essa função tranquilamente. Teoricamente, o que o Gerson fazia, aberto pela ponta direita, caindo muito pelo meio, enfim, flutuando bastante entre esses 2 setores. Eu faria isso. E se num determinado momento o Jorginho tiver que ser preservado, aí o Paquetá de segundo volante. E outra, uma opinião minha, esse debate de time titular do Flamengo vai se tornar um debate de sexo dos anos, gente. Sabe por quê? É jogo... If you understand English with sub... Hoje eu fico muito na dúvida entre Cebolinha e Carrascal, mas vou botar o Carrascal e o Pedro no ataque. Esse seria o meu time com o Lucas Paquetá. Ou seja, teoricamente, quem cairia do time titular para o Paquetá entrar? O Gonzalo Plata. Gente, na boa, assim, o Paquetá ele faz várias funções em campo, mas eu não tiraria o Pulgar para botar o Paquetá de primeiro volante. Acho que o Paquetá rende muito mais como segundo volante, mas eu não tiraria o Jorginho, tá? E também não tiraria o Arrascaeta, obviamente. Então, colocaria o Paquetá na vaga do Gonzalo Plata e ele pode fazer essa função tranquilamente. Teoricamente, o que o Gerson fazia, aberto pela ponta direita, caindo muito pelo meio, enfim, flutuando bastante entre esses 2 setores. Eu faria isso. E se num determinado momento o Jorginho tiver que ser preservado,
Aí o Paquetá de segundo volante. E outra, uma opinião minha, esse debate de time titular do Flamengo vai se tornar um debate de sexo dos anos, gente. Sabe por quê? É jogo demais no futebol brasileiro. A todo momento a gente vai ver aquela famosa rodagem, aquela famosa controle de carga. Alguns jogadores serão preservados, poupados. E aí vai ter esse rodízio na equipe titular. É claro, tem alguns jogadores que a gente sabe que são titulares absolutos se eles estiverem 100% fisicamente. Alexandre na lateral esquerda, hoje o Varela na lateral direita, Léo Pereira hoje titular absoluto, Pulgar para mim titular absoluto, Jorginho para mim titular absoluto. Agora, os demais, a gente sabe que tem uma rodagem muito grande, tem um controle de carga muito grande, até porque o Felipe Luiz é um treinador que ele escala muito a equipe dele baseado no adversário. Então, depende muito do que ele vai enfrentar. E por falar nisso, vou até pegar aqui o provável time do Corinthians, que eu prometi aí na minha introdução, que eu apurei. Hugo, Mateuzinho, Gabriel, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, Carrídio, Bidon, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Esse é o provável time do Corinthians para pegar o Flamengo. Ou seja, um meio-campo com, teoricamente, 3 volantes. E o Memphis está de volta. É um time bom, tá, gente? Assim, eu não acho um time horrível do Corinthians. Não tem um bom elenco. E a gente sabe que um jogo, como é enjoado, geralmente não costuma ser partida, boas exibições das duas equipes, jogo muito pegado. Enfim, tem muita gente achando que o Flamengo vai golear. Eu não acho isso. Acho que o Flamengo vai ganhar. Meu palpite, inclusive, na KTO foi de 2-1 Flamengo, mas não acho que será um jogo fácil. Espero que eu esteja errado, que seja uma vitória fácil do Flamengo, mas eu não acredito nisso. Bom, dei as minhas opiniões em relação até mesmo a Lucas Paquetá, como ele deve ser escalado na equipe do Flamengo. Quero a opinião de vocês, o que vocês acham. Já começa com o Paquetá de titular, espera para quarta-feira. Enfim, quero a opinião de vocês. A opinião de vocês é sempre muito importante aqui no canal Vene Casagrande. Tamo junto. Fui! É isso aí, pessoal, e bora para mais uma notícia. Títulos, estreia de craque, bronca com Paquetá, gol de goleiro, Flamengo completa 75 jogos no Mané Garrincha. Maior campeão da Supercopa, clube tem Brasília como amuleto na competição. Um território neutro, mas nem tanto. O estádio Mané Garrincha, que recebe a Supercopa do Brasil de 2026, é palco de consagração do Flamengo, maior campeão da competição. Em Brasília, o time rubro-negro conquistou 2 das 3 taças que levantou no torneio e se considera em casa na tentativa de alcançar o primeiro título do ano. A decisão contra o Corinthians será no domingo às 16 horas. Longe do Rio e do Maracanã e sem o calor de um mando tradicional, o Mané Garrincha carrega um simbolismo para um clube que aprendeu a vencer e a levantar taças fora de casa. Brasília passou a ocupar um papel relevante na história recente do Flamengo, sendo palco de momentos importantes. A expectativa é casa cheia neste domingo. Desde que a Supercopa foi criada em 1990, o Flamengo participou de 7 das 9 edições, contabilizando a de 2026. Só ficou fora de 1990 e em 2024, além dos 3 troféus, foi derrotado em 1991, 2022 e 2023 por Corinthians, Atlético Mineiro e Palmeiras, respectivamente. Em 16 de fevereiro de 2020, o Mané Garrincha recebeu a Supercopa do Brasil após 27 anos sem a realização do torneio. O Flamengo, campeão brasileiro de 2019, enfrentou o Atlético Paranaense, vencedor da Copa do Brasil. Diante de 48 mil torcedores, o Flamengo venceu por 3-0 com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. No ano seguinte, em 11 de abril de 2021, o bicampeão brasileiro Flamengo voltou a decidir a Supercopa em Brasília, desta vez contra o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil de 2020. O contexto era diferente em razão da pandemia de Covid-19. A partida foi disputada sem público, com arquibancadas vazias e protocolos sanitários rigorosos. Em campo, o jogo foi equilibrado. Flamengo e Palmeiras empataram por 2-2 no tempo regulamentar, com gols de Gabigol e Arrascaeta com os cariocas e Rafael Veiga, 2 para os paulistas. Nos pênaltis, o Fla venceu por 6-5, conquistando o bicampeonato da Supercopa do Brasil.
Entre tantos jogos no Mané Garrincha, alguns se destacam no dia 21 de agosto de 2016. Por exemplo, o estádio recebeu a estreia de um reforço de peso que marcou o período de retomada do protagonismo do Flamengo no cenário nacional. Diego Ribas estreou com gol e vitória em Brasília. Ele marcou um dos gols do triunfo por 2-1 sobre o Grêmio pelo Brasileirão. O meia que depois se tornou bicampeão da Libertadores e do Brasileirão pelo time aposentou-se no Flamengo em 2022. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!